Olá pessoal, tudo bem? Professor Almicerpa aqui de volta para a videoaula de matemática para você do 7º ano. Antes de iniciar, não esquece, tá? Se não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, toca no sininho para receber novas notificações de vídeos e, é claro, né? Não pode deixar de estar no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento, tá bom? Vou apresentar a nossa equipe de hoje, nós estamos com a Isabela. Isabela, nossa parceiraça, tá fazendo a transcrição aí para vocês. E é claro, Aninha, minha parceira, você não tá vendo, mas ela tá aí, tá bom? Vamos lá, Aninha, então. Aula de número 35, operações com números racionais, tá bom? Vem cá, ó, deixa eu te explicar só um pouquinho. Bom, vou falar agora da história da matemática a partir dessa concepção, tá? Números decimais. Tá dentro dos números racionais, eu vou te explicar. Então, na história da matemática, os números decimais são algarismos que possuem uma vírgula na sua composição. A gente pode representar do jeito que está aí no slide, denominados como, o seu denominador vai ser 10, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão, enfim. O denominador vai ser múltiplo de 10. Ficou claro? Tá tranquilo para você? Então, a partir daí, você vai entender o que são números decimais, como surgiram, tá bom? Vou te mostrar o primeiro cara a falar sobre isso de uma forma assim muito ampla que ele descreveu, né? É o Simon Stevens. E aí o Simon fez um material muito interessante falando sobre como simplificar frações a partir da criação dos números decimais, porque era mais fácil para calcular naquela época, visto que naquela época se trabalhava com números de uma forma muito lenta e a produção, né, precisava que acelerasse essa produção por conta dos cálculos. Eu não tinha calculadora, lembra disso, tá bom? E depois disso, a partir dessa experiência que o Simon teve, ele escreveu um livro chamado The Chender. E aí esse livro que fala, né, o decimal, esse livro explica como que ele desenvolve a técnica para cálculos com números decimais, porque era mais fácil e mais rápido, foi a técnica que ele conseguiu, tá? Vou te mostrar um exemplo a partir da história que a gente acabou de falar. Olha, 3 e 2 quintos. Como é que eu vou resolver uma fração 3 e 2 quintos para transformar em um número decimal? Então, para ele, ficou assim, ó. Eu vou usar a fração fazendo com que eu multiplique o numerador e o denominador pelo mesmo número para torná-la decimal. Vê a ideia do cara, muito legal. Multiplicou o numerador por 2 e o denominador também por 2, tá? Ambos multiplicados por 2, eu vou ter 4 décimos. Aí ele percebeu que ao duplicar o numerador, partir para 4. Ao duplicar o denominador, que era 5, ficou 10. 4 dividido por 10 dá 0,4. Isso representa 3,4. Veja que coisa interessante. Tá vendo como ficou mais fácil? Bom, para a época foi uma solução inimaginável, porque os cálculos precisavam ser acelerados, visto a produção de mercadoria, né? Nesse lance de vender, troca, enfim, você já sabe essa história. Então aí, vou te mostrar outro exemplo. 2 e 3 quartos. Como é que eu vou fazer para que ele vire um número decimal? Então, vou fazer a mesma ordem que o Simon trouxe. Pegar o numerador e o denominador, multiplicar pelo mesmo número. Então, multiplicando 3 por 25 e 4 por 25, eu vou obter 2,75 centavos. Então, fazendo isso, é 75, 0,75, tá? Duas casas decimais. Então, ele ficou com 2,75. Olha a coisa mais fácil de se trabalhar. Essa foi a solução para aquela época que a gente acabou de falar. Então, no Brasil, não esquece, tá? Nós trabalhamos com os números decimais dessa forma, e aí a gente usa a vírgula para indicar que após a vírgula, o número ou foi dividido por 10, por 100, por 1000, ambos, né? Vocês já entenderam. Ou foi múltiplo dessas divisões, tá? E nos Estados Unidos nós usamos, eles principalmente, né, usam o ponto. Aqui é vírgula, enquanto lá é o ponto. Ficou claro? Então, 3,4 quer dizer 3,4 no Brasil, e nos Estados Unidos 3,4 significa 3,4, tá bom? Tá tranquilo? Deu para entender? Segue comigo então que eu vou apresentar as medidas fracionárias, né, que são como números naturais, né? Não são os números puros, são exemplos de números racionais. Vamos lá para a teoria de conjuntos? Vocês aprenderam lá no 6º ano, desde o 6º ano, o número
natural. Depois, agora, nesse período do 7º ano, aprenderam sobre os números inteiros, né, que é essa letra, a representação com a letra Z, que na verdade é a escala espelhada do número natural, né? 0, 1, 2, 3 positivos em diante, 0, menos 1, menos 2, menos 3 negativos também em diante, tá? Mas só que a gente está nesse foco aqui, ó, na nossa animação mostra, claro, número racional é a divisão do número A por B, em que B tem que ser diferente de 0, tá? Agora se liga. 2 dividido por 0 não existe nos reais, mas existem 0 dividido por 2, que é igual a 0, tá bom? Então vamos lá. Você pode chamar o numerador de parte, você pode chamar o numerador diminuendo, tem várias expressões que nós utilizamos para a fração. Não esquece disso, por favor, tá bom? E para o denominador, se eu usei parte para o numerador, para o denominador eu uso como todo, tá bom? Desde que B seja diferente de 0. Eu posso trocar esses dois por numerador e denominador. Não esquece desse detalhe também, tá bom? Ou eu posso trocar por minuendo e subtraindo. Estou te dando todas as opções que você tem que ter para ler um número na ordem do conjunto dos números racionais. Fechou? Tá tranquilo? Então vamos lá seguir. Eu vou falar um pouquinho sobre a linguagem da ideia de fração, já que a gente está preso a A sobre B, em que B é diferente de 0. Então fração, recapitulando comigo aqui, ó. A ideia de fração é exatamente essa. Se eu for trabalhar, por exemplo, parte todo, pode estar esse exemplo do chocolate aí, ó. Você vai partir um tablet do chocolate de quantos da barra inteira? Quantos eles pertencem? Contabiliza aí, veja. Eu tenho 10 pedacinhos, o todo são 10 pedacinhos. Se eu partir um para comer, eu tirei 1 sobre 10, tá bom? Não esquece disso, é muito importante. Parte toda é o mais utilizado e muito comum no dia a dia, tá bom? No nosso momento agora, a gente está tendo um probleminha técnico aqui na visualização. Espero que você esteja visualizando aí. Aninha, olha aí esse retorno que eu acho que está tendo um probleminha na visualização. Veja aí, tá tranquilo? Dá para ver alguma coisa? Veja aí. Se não der, eu vou repetir, tá bom? Então, aí... veja o que está acontecendo. Agora eu falei de parte toda, eu vou para a medida. Medida é número, né? A relação que eu tenho A sobre B, em que B é diferente de 0, na probabilidade é muito utilizada. Na probabilidade é muito utilizada, então a medida vai ser uma relação muito interessante, tá? Agora vamos lá. Vendo em medidas com probabilidade, a probabilidade é a mesma visão de parte todo, só que você vai estar com chances. Por exemplo, 1 para 4. Então, você tem uma chance em 4. Lembra da parte toda? Uma chance em 4. Aí eu trabalho com a relação com medida. E quociente, lógico, né? Quociente, divisão, tá? Que a gente vai trabalhar na relação de operador e multiplicador. Esse... está ligado à porcentagem se o denominador for múltiplo de 100. Não esquece, por 100, porcentagem, tá bom? Também na relação do parte todo, tá bom? E aí, vamos falar agora da probabilidade um pouquinho? Vamos lá, 1 sobre 1000. Uma chance em 1000, ok? Tá claro? Então vimos parte todo, vimos agora a probabilidade e vimos porcentagem, que é um foco da nossa aula. Chances está ligada à probabilidade, não esquece, tá bom? E aí, por porcentagem, eu vou ter 10 sobre 100, que é 10%, tá? 10%. Ou ele pode ser representado nessa fração que você está visualizando aí, ó, 10 sobre 100. Ou eu posso simplificar e mostrar em forma de taxa, que é o operador multiplicador. Se eu posso multiplicar por 10 e dividir por 100, mas eu posso multiplicar pela taxa, que é justamente a divisão, o quociente de 10 sobre 100, tá? Deu para entender cada sequência dessa e a taxa? Tá tranquilo para você? Então não esquece, peguei a taxa, eu multipliquei por 100 e volta a ser porcentagem, ok? Vamos lá então. Na revisão de quociente, a gente já tinha visto isso, é quando eu divido o numerador pelo denominador, em que o denominador tem que ser diferente de 0, tá bom? Bom, em números puros, se eu dividir R$1 para 2 pessoas, cada pessoa vai receber 50 centavos. Ou seja, 1 sobre 2 dá meio, tá? Isso é números puros, não fazendo relação de parte todo, de operador, porcentagem. É próprio número, tá bom? Bom,
A fração com significado de número, ela surge em situações que não precisam se referir especificamente a uma quantidade, ou até mesmo ela pode estar ligada à reta numérica. Certinho? Vamos lá então comigo. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí na tua tela. Não esquece, tá? Esse quadradinho preto e branco vai te levar para você assistir materiais muito interessantes sobre linguagem de fração e que é muito legal. E eu indico para você, tá? Vamos lá então. Números decimais, eu já vou trazer para vocês uma questão sobre o número decimal, tá? O gráfico a seguir mostra a variação em porcentagem da produção de leite de 5 regiões de um país em relação ao ano anterior. De acordo com o gráfico, a região A, B, C e F apresentam um crescimento de produção de leite, enquanto as regiões A e D mostram queda. Vamos olhar no gráfico amarelo aí, ó, preste atenção. A região A está negativa, 1,2. Região B está positiva, 2,5. Região C está positiva, 0,9. E a região D está negativa, 2,7, tá bom? Região E está positiva, 1,8. Então, essas são variações em porcentagem. Como que a gente representa, como representar esses números na forma decimal? Vamos ver comigo então? Esse é o principal questionamento. Como representar esses números na forma decimal? Vem comigo? Vamos lá. Separa aí o gráfico para você, teu lado direito da tua tela, para ficar melhor. Eu vou pegar menos 1,2 porcentagem. Está em porcentagem, 1,2% vai ser igual a menos 1,2 sobre 100. Lembre-se que é por 100, tá? Esse símbolo aí, com a barrinha de 2 zeros, significa que ele está dividido por 100. Então, eu vou dividir exatamente 1,2 negativos por 100. Vamos dividir na nossa calculadora 0,012. Fechou? Menos 0,012, tá bom? Agora vamos para o segundo item. Já vimos a letra A, vamos para a letra B. Na letra B eu tenho mais 2,5%, está em porcentagem. Então eu vou dividir 2,5 por 100. Na minha calculadora ficou positivo 0,025, tá bom? Bom, resolvida a questão agora do número decimal da letra B, nós vamos para a letra C. Mais 0,9%. Vou pegar 0,9, vou dividir por 100. Tá tranquilo? Ao dividir 0,9 por 100, eu vou acrescentar aí as casas decimais. Não esquece, se você não estiver usando calculadora, vai andar com a vírgula, ok? Para o teu lado esquerdo, quando a gente está dividindo para o lado esquerdo, tá bom? Vamos lá. 0,009 é a resposta em número decimal, ou seja, é a mesma coisa que 0,9 por 100, tá? Só é a representação decimal desse número que era em porcentagem. Tá claro para você? Nós estamos mostrando a representação decimal de algo que era fracionário, 0,9 por 100. Tranquilo até aí? Vamos fechar então? Ainda falta, claro, né? A letra D e a letra E. Vem comigo, ó. 1,8% vai ser 1,8 dividido por 100. E aí eu vou claramente dividir na minha calculadora, deu 0,018. Tá tranquilo? Vamos fechar então com a letra D agora, já que você entendeu o recadinho e sabe como fazer? Vem, ó. Menos 2,7%. Menos 2,7 dividido por 100. E aí vai dar 0,027. Transformamos todos os números aí, resolvido a primeira questão já prontinha para você, tá? Agora, a partir disso e que você já sabe como fazer divisões, transformações de porcentagem para o número decimal, nós vamos seguir nossa sequência. Acompanha comigo agora, questão número 2. Para localizar o número menos 0,15 na reta, tem que lembrar desse sinal negativo sempre, tá bom? Arthur transforma esse número decimal negativo em fração negativa, depois localiza a fração negativa na reta. Ou você pode simplesmente ir direto e para a reta. Se você entender que menos 0,15 ele se localiza
na posição da reta que você acredita, vai lá e localiza, tá? Se não, você transforma em fração para ter a noção e também vai lá e localiza. Vamos ver as duas formas comigo? Vamos lá. Menos 0,15 é menos 15 sobre 100. Por que menos 15 sobre 100, professor? Olha quantas casas decimais eu tenho após a vírgula. Ó, tem o número 1, depois eu tenho o número 5. São duas casas decimais. Então é lógico que eu vou dividir por 100, porque são dois zerinhos ali que a gente vai precisar utilizar como número centesimal, tá bom? Décimos e centésimos. Então, ao dividir esse número aí, eu posso simplificá-lo, tá bom? Menos 0,15, eu posso simplificar o 15 por 5, né? Que vai dar 3 negativos. E o 100 dividido também por 5, que vai dar 20. Então, menos 0,15 vai ser também a mesma coisa que menos 3 sobre 20. Ok? Tá tranquilo até aí? Vamos localizar onde fica menos 3 sobre 20, porque eu não posso mais simplificar o 3, porque o 20 não é divisível direto, né, por 3. Então, vamos localizá-lo? Vamos lá. Daí, ó, bem pertinho do zero, só que do lado esquerdo, porque ele é negativo, tá bom? Ah, professor, mas menos 3 sobre 20 eu não saberia localizar. Então, se você entende que menos 0,15 é bem pertinho do zero, só que está do lado esquerdo, também localiza ele, tá? Não tem problema não, não se preocupa. Agora nós vamos escrever entre essa mesma reta numérica os números no item A. Menos 1 sobre 40, menos 13 sobre 4 e 0,8 positivo. Vem comigo que eu vou te mostrar, tá? Já deixando claro aí que tanto faz ser menos 0,15 como menos 3 sobre 20. Certinho? Vamos lá. Primeira solução da letra A. Menos 1 sobre 40, ou eu faço a divisão direta para saber o número decimal, ou se eu souber onde localizar menos 1 sobre 40 na reta, eu vou lá e marco, tá? Não se preocupa, você tem duas formas para resolver. Segue comigo que eu vou te mostrar, ó. Ele também é negativo, né? Claro, vai ficar do lado esquerdo da reta numérica antes do zero. E ele é menos 1 sobre 40, vai dar exatamente, na minha calculadora, menos 0,025. Olha que parcela pequena, tá bom? Ainda deveria estar mais próximo do zero aí, mas é para ficar visível para vocês. Agora a gente vai localizar exatamente a letra B. O item B é menos 13 sobre 4. Vê? Menos 13 sobre 4, qual o número inteiro mais próximo nessa relação? Se eu vou dividir 12 por 4, daria 3, né? Não é nesse ponto aí não, tá? Ele deveria estar bem afastado. Menos 3,25, né? Aí não. Lá no cantinho, tá errado essa posição aí, tá? Joga lá para depois do menos 2. Não tá aparecendo menos 3, coloca ele lá depois do menos 2, tá bom? Agora o 0,8. 0,8 sim, né? Menos de 1, então ele vai se localizar exatamente aí, ó. Nesse ponto antes do 1 inteiro. E vai estar, claro, do lado direito a partir do zero da reta numérica, tá bom? Só corrigindo aí que não, esse menos 13 sobre 4 não é essa posição dele, tá bom? Bem mais afastado do teu lado esquerdo da reta numérica aí. E nem aparece o menos 3,25. Tranquilo? Vamos lá então. 8 sobre 10 também é a representação dele na forma racional. Fechou? Então vem comigo agora que a gente vai resolver a terceira questão, que fala sobre o número decimal correspondente ao valor da expressão. Olha a expressão aí comigo, ó. Se liga! Esse termo de expressão é importante que você comece a resolver e lembre-se do jogo de sinal. Por favor, não esquece do jogo de sinal. Vem comigo, ó. Primeira coisa que a gente faz é resolver os parênteses, o que tiver dentro deles, né? Então eu vou resolver. Posso resolver esse menos 5,6 mais 8,2 e depois eu vou partir ali para o outro parênteses que é menos 2,8, tá bom? Mas primeiro esse está aí junto dos colchetes. Ó, repete tudo, 1,6 menos, entre parênteses, menos 2,8 mais colchetes 1,9 e aí a solução de menos 5,8 mais 8,2, a gente dá o sinal do maior, por isso que o valor está positivo. E aí ao subtrair 8,2 de 5,6, deu 2,6, tá bom?
Agora vamos resolver o que está aí dentro, mas você primeiro precisa fazer o jogo de sinal. Ó, menos com mais dá menos, por favor, não esquece disso, tá? E aí vai ter 1,9 menos 2,6. O 2,6 que era positivo passou a ser negativo. Nessa hora, você faz a continha correta, lembrando do sinal, tá? Menos 2,6 negativos dá o sinal do maior, que é o negativo, tá bom? O número vai ficar negativo. Então, 1,9 menos 2,6 vai dar menos 0,7. Agora, se fizer o jogo de sinal mais com menos vai dar menos, vamos para a continha, tá bom? Viu aí a sequência? Vem comigo então. 1,6 menos 2,8 menos 0,7. Agora vamos fazer outro jogo de sinal aí, ó, que é o menos com menos dá mais. Não esquece disso, por favor. 1,6 mais 2,8 menos 0,7. Agora, do jeito que está aí, e se você quiser, pode seguir a ordem, somar 1,6 mais 2,8 e diminuir por 0,7, que vai dar 3,7 é a continha, tá bom? É a resposta do item 3. Fechou? Outro detalhe para que você não esqueça, ainda dá tempo da gente resolver essa questão. A respeito da resolução da expressão numérica, assinala a alternativa correta. Não esquece aqui junto comigo, tá? Tem um desafio na nossa videoaula aí. Resolve e manda lá para o Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto para a gente poder aqui referenciar você. Ele quer que você marque a alternativa da expressão que tem a alternativa correta. As operações que devem ser feitas na ordem que aparecem, não é bem assim, tá bom? Nós acabamos de resolver uma questão e a gente viu que a gente seguiu a sequência dos parênteses, colchetes e depois o jogo de sinal, que foi muito importante. Então, a letra A não é bem assim. As operações devem ser feitas na ordem que aparece? Não. Na ordem que eu tiver parênteses, colchetes e chaves, e dentro dessas a preferência é multiplicação e divisão, tá? A pessoa que realiza os cálculos escolhe a ordem, nem pensar. Esquece isso, tá? Tá errada a letra B. Não existe ordem para a realização dos cálculos. É claro que existe, a gente acabou de mostrar na nossa questão anterior. E as adições e subtrações são os últimos cálculos na lista de prioridades das expressões numéricas. Verdade, tá vendo? Primeiro os parênteses, colchetes, né? E as chaves, e dentro deles preferência, multiplicação e divisão. Por fim, fica as adições e subtrações, que é a continha final, tá? Sequência, letra D é a resposta. Vamos ver lá? Prioridades é essa aí exatamente. Os símbolos lógicos, parênteses, depois vem o colchetes e as chaves, letra D. Fechou? Tá bom. Olha, tem um monte de coisa para vocês fazerem aí. Vocês vão observar agora essa questão e já marcar para mim, tá bom? A resolução aí. E eu vou deixar um desafio da questão da OBMAP. Deixa esse quadradinho aí de fora, que isso não existe, tá? Manda pra gente no Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, sem acento. Não esquece de referenciar seu nome. Professor, dá um pontinho para quem fizer, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Até a próxima videoaula.